Olá, pessoal! Agora a gente vai apresentar o artigo que a gente escolheu. O nosso grupo é composto pela Dani, o Fernando, a Franciele e eu, Michele. A gente escolheu o artigo Aves coloridas são cautelosas. Plumagem compíscua sazonal sugere que evite risco aos machos fairy wrens. Esses pássaros, eles são originados da Austrália. Eles habitam várias regiões da Austrália e os machos, eles possuem uma plumagem bem colorida, um azul bem brilhante, um preto em volta do pescoço, bem forte, uma cor bem vibrante. Já as fêmeas e os machos jovens, eles têm uma coloração cinza marrom. Esses machos, eles não ficam com essa cor o ano todo, que a gente vai ver mais para frente. Esse artigo, ele foi publicado pela instituição acadêmica Royal Society e ele foi aceito em 30 de maio de 2017. Ele possui 6 autores. Na introdução, o artigo fala que o aumento de risco de predação para animais coloridos afeta o seu comportamento. E também que animais com essas cores coloridas são atacados com mais frequência em comparação com modelos do mesmo tamanho e forma. No entanto, ao contrário dos modelos estáticos, os animais que são com os picos neutralizam o risco de predação, gastando mais tempo se escondendo e sendo responsíveis a ameaças. O artigo mostra que, segundo análises comparativas de diferentes espécies, que essa preocupação dos animais coloridos estar sempre alerta tem um custo, por gastarem mais tempo preocupados e não se expor. Eles passam menos tempo se alimentando em local exposto, mas em consequência, eles ficam de menor tamanho e se tornam do mesmo jeito presa fácil. Aí aqui a gente vê aqui no artigo que eles buscam entender o comportamento antipredadores dos machos. Foi realizado comparações dentro de cada indivíduo para avaliar se as cores conspícuas afetam os comportamentos antipredadores. Isso foi obtido usando uma reprodução chamada de alarme para determinar as respostas a uma ameaça percebida. Os machos, eles mudam de cor, eles mudam de plumagem, a plumagem da cor, 2 vezes por ano, alterando entre o marrom e a plumagem azul e preta, como eu já tinha dito, que são bem chamativas, enquanto as fêmeas, elas têm a plumagem marrom o ano todo. Isso permite que o comportamento dos fairy azuis e marrons sejam comparados enquanto eles controlam a diferença individual de comportamento devido ao domínio da personalidade e outros fatores. Como os machos individuais diferenciam no tempo em que passam pela mudança de cor, foi possível eles compararem que indivíduos de cor diferentes na mesma época do ano permite controlar possíveis efeitos sazonais sobre o comportamento. A metodologia do artigo. Esse trabalho foi realizado em um parque em Vitória, na Austrália.
Esse parque é uma reserva com bosques abertos, áreas de arbustos e passagens abertas. Ele foi realizado durante o período de junho a setembro de 2015, que é fora do período de reprodução dessas aves. Esse trabalho foi desenhado para avaliar as respostas ao risco percebido e registrar o comportamento das aves ao longo do tempo e de acordo com a cor da plumagem. A primeira parte foi a reprodução de alarme, que foi realizada a partir do que outros trabalhos já demonstraram, que as aves apresentam diferentes respostas e que o tempo da cobertura pode variar. A cobertura é o lugar onde elas ficam cercadas de vegetação e são ocultas do ponto de vista superior. Nessa parte do trabalho foram amostrados machos e fêmeas, com cerca de 3 amostras por indivíduo, e utilizou-se uma chamada de alto e baixo perigo e um som de controle, que é um papagaio comum do campo. Esses sons foram transmitidos em amplitude natural e o estudo foi realizado com até 4 aves por território de forma simultânea. O procedimento. No primeiro momento, aconteceu uma observação dos pássaros por cerca de 5 minutos e só foram executados testes em pássaros que não demonstraram perturbação perto dos observadores e que não tivessem predadores por perto. As características registradas foram o gênero, a cor da plumagem, que poderia ser tanto azul quanto marrom, e as atividades que eles estavam realizando antes da reprodução do som. As respostas gravadas foram nenhuma resposta, resposta intermediária ou fuga para a cobertura. No caso da fuga imediata, os pesquisadores também tentaram registrar o tempo que eles gastaram para voltar ao ar livre. Agora, as observações de estimativa do tempo. Observou-se o tempo que as aves se dedicavam à coleta de alimentos em relação à vigilância e também foi avaliado o tempo gasto com forrageamento e cobertura em relação às aves abertas. Nessa parte do estudo foram amostrados 24 aves, sendo que 20 foram analisadas por 2 vezes, repetindo as observações com pelo menos 15 dias de intervalo. Os registros foram o gênero, a cor da plumagem, o tamanho do grupo e se havia machos de plumagem azul presentes além do indivíduo observado. O grupo era caracterizado por indivíduos que estavam dentro de uma mesma área de cerca de 10 metros durante o período de observação. Pessoal, então na parte dos resultados do nosso estudo, ele é dividido em 3 partes. A gente tem a primeira sendo a reprodução de alarme, a segunda observações estimativas de tempo e por fim a meta-análise dentro do estudo. Na reprodução do alarme, a gente analisa ele de 2 formas. Primeiro com os alarmes de baixo risco e depois com os alarmes de alto risco. No de baixo risco, a gente obteve que 46% da população de aves que foram submetidas a esse teste, né, da reprodução desse som fugiram e procuraram proteção. 31% tiveram resposta intermediária e 23% não apresentaram nenhuma resposta a esse som emitido. Em relação aos alarmes de alto risco, a gente obteve que 89% da população que foi estudada, né, fugiram e procuraram proteção ao ouvir esse som, né, essa reprodução desse som. 10% teve uma resposta intermediária e 1% não teve nenhum tipo de resposta. Então a gente observa aqui o quê? Que nos alarmes de alto risco, né, que tinha sons de predadores, os animais fugiram em maior quantidade, né, 89% fugiu. Já quando era de baixo risco, 46%. Machos com plumagem azul mostraram uma resposta imediata mais forte à reprodução de alarmes de baixo perigo em comparação com machos ou fêmeas marrons. Então, mesmo o som sendo de baixo risco, ou seja, que não ia apresentar tanto risco a eles, eles fugiram, os animais de plumagem azul, em relação aos marrons. Isso porque o estudo sugere, né, que seja porque eles têm essa concepção de que eles estão coloridos, então eles vão chamar a atenção do predador. Então eles fogem a todo momento para evitar isso. Aí aqui a gente tem um gráfico que vem mostrando para a gente o quê? O que eles estavam fazendo antes de ouvirem o barulho que foi colocado, né? Antes de ouvirem o som. Então, aqui a gente tem a resposta, né, que eles tiveram ao som. Quanto mais forte tiver a cor no gráfico, quer dizer que eles fugiram de imediato, né, procuraram abrigo. Mais ou menos, então eles tiveram uma resposta intermediária. E a cor clara quer dizer que eles não tiveram resposta nenhuma. Aqui são os pássaros azuis e aqui os pássaros marrons, né, em todas as colunas. Para os pássaros que estavam fazendo forrageio, foram essas as respostas obtidas no momento que eles colocaram o som.
Então a gente pode observar que os azuis fugiram em grande quantidade. E se a gente analisar todos, a gente pode concluir que todos, na verdade, né, independente da atividade que estava realizando, se eles estavam fazendo forageio, se eles estavam como sentinela ou como alguma outra atividade, são os azuis que fogem por primeiro. Né? Então, mostrando também essa característica da plumagem azul, ele ser mais chamativa e eles tentarem fugir do predador a todo momento, né? Outra análise que foi feita é o tempo gasto para as aves saírem da cobertura após fugirem em resposta à reprodução de alto perigo. Nesse primeiro gráfico, a gente observa que as aves azuis elas demoraram mais para estar saindo do abrigo, né, depois de ouvirem o som de alto perigo, do que as aves marrons, que levaram menor tempo. Aqui era quando esse som era reproduzido e nessa população de aves havia aves azuis próximas. O que acontece? Quando tinha essas aves azuis, as demais aves saíam primeiro do que quando não tinha. Aí o estudo sugere que seja porque essas outras aves, né, as marrons do caso, sabem, né, entre aspas, que as azuis seriam predadas mais facilmente. Então não teria tanto problema assim elas estarem saindo mais cedo desse esconderijo, porque as azuis chamariam mais atenção do predador do que elas. Como parte 2 dos resultados, a gente teve a observação de estimativa do tempo. Então chegou-se à conclusão que esses pássaros que foram observados durante o estudo gastavam 62% do seu tempo fazendo forrageio, 19% trabalhando como sentinela, 8% fazendo a exploração do local, 5% voando, 4% arrumando-se e 2% fazendo outras atividades, por exemplo, o canto. Esse gráfico ele vai mostrar para a gente o tempo gasto de forrageio para aves azuis e marrons, né? Esse estudo também concluiu que os machos azuis eles parecem ser mais cautelosos em comparação com os marrons, pois eles passam um maior tempo examinando os seus arredores, né, do ambiente, e forrageando na cobertura, não ao ar livre, como os marrons geralmente fazem. Além disso, as aves marrons passam menos tempo agindo como sentinela quando há um macho azul por perto, né? Então o estudo sugere também que é como se os pássaros marrons soubessem, né, entre aspas, que os azuis eles são mais cautelosos, então tipo eles vão trabalhar como sentinelas melhores, porque eles têm que ser mais atentos por causa dessa coloração mais chamativa que eles possuem. Então eles vão exercer esse papel de uma melhor forma. E na nossa meta-análise dentro do estudo, o que seria essa meta-análise? É quando eu pego os resultados de 2 ou mais estudos independentes, né? E sobre uma mesma questão de pesquisa, combino eles, chegando a um resultado. E o resultado, nesse caso, foi que os pássaros de plumagem azul são realmente mais cautelosos. Eles dividem os resultados, a discussão dos resultados, em 3 partes, que eles chamam de ponto A, ponto B e ponto C. O ponto A vai falar da relação entre essas cores visíveis e o comportamento cauteloso, ou seja, esse comportamento de antipredação que esses pássaros têm. Eles falam o seguinte, que ser conspícuo aumenta o risco de predação percebido. E eles vão testar se isso é independente de algumas diferenças individuais, como idade, dominância, personalidade, capacidade de forrageamento, porque cada pássaro tem a sua capacidade, tem as suas adaptações, né? Vão falar se está relacionado com o sexo, porque nos resultados hoje obtiveram que os machos e as fêmeas marrons não obtiveram diferença entre eles, ou seja, tanto as fêmeas quanto os machos marrons, eles obtiveram a mesma resposta aos sons ou o mesmo tempo para voltar às suas atividades rotineiras. E também vão testar se está relacionado com a atratividade sexual, ou seja, se a data da muda, porque tem pássaros que ficam com essa coloração com písqua mais cedo, mais precocemente do que os outros machos. Então, eles vão testar se isso tem relação com o comportamento cauteloso e por quê. Eles falam o seguinte, ter comportamento antipredador custa caro. Eles perceberam, né, segundo estudos, não só deles, como de outros artigos sobre a espécie, sabe-se que esses pássaros passam a maior parte do tempo forrageando o ambiente.
E que esse forrageamento não ocorre dentro de um abrigo, de um esconderijo, ocorre em lugar aberto, no ar livre. E, principalmente para os pássaros azuis, esse forrageamento demanda mais energia. Além disso, eles gastam mais energia deles com voo. Eles voam bastante, os pássaros. Eles perceberam que os pássaros azuis voam, principalmente para exibir sua coloração e ir atrás de uma parceira, né, para se reproduzir. E que com sinais e também relacionado aos sinais de alarmes, esses pássaros passam mais tempo voando, cobrindo a área e exibindo som de alarme. Eles passam então bastante tempo voando, né? Como se eles estivessem observando, vendo se está tudo certo, tudo ok. E caso haja alguma coisa fora do comum, eles alertam a população da espécie, alertam o grupo deles que está correndo perigo. E também, o fato deles ser vigilantes desse tipo gasta energia. E também gastam uma maior energia, porque eles estão voando, de repente eles têm que se esconder e depois gasta mais energia para eles voltarem às atividades normais. Portanto, eles falam o seguinte, que ou o pássaro precisa ter uma boa capacidade, né, uma boa energia, ou o pássaro precisa ter muita eficiência para forragear, para se esconder. Ainda no ponto A, eles falam o seguinte, que os pássaros atraentes, ser mais atraentes, também demanda um custo, no sentido de que os pássaros que são mais atraentes conota, né, que eles são mais resistentes, porque precisa, né, de mais energia, precisa ter uma maior cautela para se proteger, ser mais prevenido. E para os machos mais atraentes, eles atraem a preferência da fêmea. Ou seja, as fêmeas têm uma preferência forte e unânime por machos extrapar, que mudam mais cedo e permanecem com a plumagem azul por mais tempo, que a gente tinha comentado, que alguns pássaros dentro da espécie, dentro daquela população, eles desenvolvem a coloração reprodutiva, né, mais cedo. Então, eles vão ser, por exemplo, numa população de 10 pássaros. Esse pássaro que desenvolveu a coloração precoce vai ser o único pássaro chamativo no meio de 10 pássaros, ele vai ser o único. Então, ele vai ser o único no meio de 9 pássaros marrons que vai estar com essa coloração chamativa. E isso exige altos níveis de testosterona para conseguir manter essa coloração, sistema imunológico efetivo e um aumento do comportamento antipredador. Ou seja, ele tem que aumentar a sua precaução, a sua vigilância, estar sempre ali atento. Ser azul precocemente pode fazer dele o mais chamativo entre o grupo, que a gente tinha falado. Ele vai ser o único que vai estar ali exposto e isso beneficia os outros grupos que têm essa troca de coloração mais tardiamente. Portanto, eles colocam lá uma conclusão. Portanto, limitando a multa precoce aos machos que possuem recurso energético suficiente ou capacidade de forrageamento necessários para cobrir o custo de mitigação de alto risco. Muito bem, benefícios para os membros do grupo. Os outros membros do grupo, parecem se beneficiar de ter um macho azul nas proximidades. Portanto, retornam mais cedo à cobertura e reduzem o tempo dedicado à sentinela, ou seja, à vigia. Por que isso acontece? Eles obtiveram 3 argumentos. Que os machos marrons percebem, ou seja, tem aquela consciência que a gente já comentou anteriormente, que apresentam menos risco de predação, são menos chamativos, é o efeito isca. Em segundo lugar, os carriçafadas podem tirar vantagem da vigilância intensificada dos machos azuis. Portanto, apresentam uma diminuição da sentinela. É como se eles soubessem que já tem alguém vigiando por eles, como se eles tivessem segurança para avisar caso acontecesse alguma coisa. E em terceiro lugar, os machos azuis podem ter uma tendência maior de dar alarmes falsos,
sinais de alertas não confiáveis. Como eu disse, como a gente já comentou, eles estão sempre muito mais atentos do que os pássaros marrons. Então, qualquer coisinha assusta eles, mesmo que seja uma coisa nada a ver, que não apresente risco nenhum. Então, os outros membros marrons acreditam que nem tudo é um alarme verdadeiro e às vezes eles conseguem identificar se está correndo risco mesmo ou não, por isso que podem ter apresentado, podem ter se escondido menos, podem ter respondido menos aos alertas. E por fim, eles avaliam as respostas flexíveis ao risco. Isso porque as aves mostram respostas flexíveis ao risco de predação percebido, ajustando seu comportamento de acordo com o grau de perigo codificado na chamada, ou seja, se é um perigo alto, um perigo médio, um perigo baixo, a distância que eles estão, se o pássaro está perto do esconderijo, ele vai ficar menos com medo, assim, digamos, e de acordo com o tamanho do grupo. Quanto maior o grupo, maior a probabilidade que ele vai ter de escapar. Tem mais outras presas ali para o predador. As respostas variam também de acordo com a atividade que esses pássaros estão exercendo no momento do alarme. Se estão forrageando, os pássaros que estão em forrageio fugiram com mais frequência, porque, por exemplo, eles estão ocupados, por exemplo, se alimentando ali no solo. Eles não são capazes de identificar se o perigo é verdadeiro, de identificar o que está acontecendo e ter uma resposta. Então, por precaução, eles se escondem, eles respondem ao chamado. Ou se os pássaros estiverem se arrumando, em repouso ou fazendo alguma atividade mais discreta, obtiveram respostas intermediárias. Alguns responderam, outros não. Isso pode estar relacionado com adaptações deles, porque assim, se eles já estão relativamente parados, eles podem se beneficiar da pausa para evitar a detecção. Uma presa em movimento consegue ser vista melhor do que uma presa parada, principalmente se for marrom e estiver ali camuflado no ambiente. E quando estão tendo o comportamento de sentinela, de vigia, eles fugiram pouco. Porque por estarem já em vigia, eles possuem uma maior capacidade de ignorar os alarmes, visto que sentinelas têm um bom ponto de vista e já estão alertas, eles também já estão em alerta nos arredores, ver se tem alguma coisa que vai aparecer, que vai incomodá-los. Portanto, eles são menos propensos a responder aos alarmes falsos. Por fim, a conclusão deles é: tomamos em conjunto que nosso estudo demonstra uma ligação entre o comportamento relacionado ao risco e cores compíscuas, independente do contexto, fatores individuais e mudanças temporais no comportamento.